Bem-vindos, seguidores do E ao Quadrado, seu canal sobre engenharia e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre o aço CA70 que está disponível aí no mercado, né? Você já ouviu falar? Então, esse aço tem mais resistência que o aço convencional CA50. A gente pode simplesmente substituir as barras numa obra? Você que está fazendo obra, você que está fazendo projeto, só substituir uma pela outra, diminuindo a área, isso que você tem mais resistência no aço? Eu posso usar estribos em vigas? Eu posso usar em que situações? Que situações que eu não posso usar? Respostas para todas essas perguntas estão aqui nesse vídeo. Acompanhem aqui a sequência. Bom, então, dentre as principais características desse aço CA70 está sua resistência ao escoamento, o limite mínimo de escoamento de 700 MPa superior aos 500 MPa do aço convencionalmente utilizado, CA50. Tem dois nomes comerciais sendo utilizados por aí, né? A Gerdau, um dos principais fabricantes, chama de GG70, esse novo aço, e a ArcelorMittal está chamando de CA50S, de soldável, /AR de alta resistência. Tá? Então, a norma brasileira ABNT NBR 7480 já contempla, na sua revisão, última revisão, esse aço. A 6118, ainda de projeto de estruturas de concreto, ainda carece de uma revisão para contemplar esse tipo de aço. Esse aço já é utilizado em outros países, um aço similar a esse, como por exemplo nos Estados Unidos, onde o American Concrete Institute, né, essa norma 318, tem o aço Grade 100, que tem 690 MPa, seria um aço equivalente em normas internacionais. Tá? Esse quadro, salvem ele, né, que ele resume todas as principais informações a respeito do uso do aço CA70. Né? Então, ele permite uma redução de armadura, sim, em algumas aplicações, por ter mais resistência que o aço convencional. Então, você gasta menos peso de aço, consome menos aço em algumas situações. Tem que prestar muita atenção, ponto de exclamação para emendas e ancoragens. Né? Quando você tem uma tensão maior nas barras, você tem que ter uma atenção, usualmente chega a ser 40%, em torno de 40% superior à ancoragem necessária numa barra CA70 comparativamente com CA50. Tá? Mesma coisa para as emendas. E a explicação também com relação ao estado limite de serviço. Não adianta você atender o estado limite último, ou seja, a barra resistir ao esforço. Você pega lá numa viga tua que você tenha uma armadura projetada para CA50 e simplesmente substitui por CA70, fazendo uma proporção, uma regra de 3 por resistência. E por que você não pode fazer simplesmente essa substituição? Porque observem pelo gráfico que, como o módulo de elasticidade dos dois tipos de aço é o mesmo, você precisa mobilizar, você tem uma deformação, para mobilizar a tensão total da barra CA70, você tem uma deformação específica superior de 0,35, comparativamente com 0,25 na barra CA50. Então, no limite de escoamento, você usando toda a resistência admissível à tração de uma barra CA50, comparativamente com a CA70, você vai ter aí uma deformação maior, então tem que cuidar com fissuração e cuidar com deformação dos elementos. Não faça, respondendo aquela pergunta do início do vídeo, não faça uma simples substituição por regra de 3, consulte o seu projetista, o especialista que tem que fazer essas verificações de estados limites de serviço, fissuração, deformação. Tá? Em carregamentos cíclicos e situações de incêndio ainda não existem ensaios. Eu acredito que isso vai evoluir com o tempo e vamos liberar o uso do CA70 para esse tipo de aplicação, mas hoje ainda está. Então, vocês vão ver na literatura, quem está começando a falar desse novo aço CA70 fala muito em uso em fundações, até para evitar alguns problemas aí relacionados à falta de ensaios em algumas situações. A armadura transversal, estribo, de vigas, etc., você também não dá para usar porque a norma 6118 limita a tensão nesses aços em 435 MPa. Não adianta substituir por um aço de maior resistência, você não tem ganho em termos de consumo de aço nessas situações. Pilares submetidos à compressão, nós limitamos também a deformação abaixo lá do 0,25, 0,2 no caso, né? Então você também não tem ganho em pilares submetidos predominantemente à compressão. O ganho tende a ser zero, substituindo esse tipo de aço. Então eu diria que hoje você pode começar a estudar a aplicação desse aço em blocos de fundação, sapatas, são os elementos aí mais aplicáveis aí para uma possível economia. Então, como você tem uma resistência 40% comparativamente 40% superior, você
tende a ter algum ganho, ressalvado que você tem maior ancoragem, maior emenda, então a proporção e a necessidade de verificação de estados limites de serviços, a proporção não chega a 40% de economia. Quando dá certo as verificações de estados limites de serviço, você tem ali, você tem que parametrizar tudo isso. Eu fiz algumas simulações, mas entre 15% a 30% de economia em alguns casos, tá? Em termos de consumo, em peso de aço utilizado no teu elemento. Então, se você for, isso estiver disponível no mercado, você vai consultar o preço do aço CA70, ele está até 15% a 30% superior ao aço CA50, ainda assim, em algumas aplicações, pela economia que você vai ter no uso do aço, ainda assim compensaria. Então, estão respondidas as principais questões. Salva esse vídeo, compartilha esse vídeo, comenta aqui, faça seus comentários complementares. Eu espero ter sido o mais rápido e simples possível na explicação. Até a próxima.